Olá, pessoal! Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as estatinas, ok? É um grupo de medicamentos muito prescritos e que tem algumas coisas bem importantes para a gente ficar atento na sua prescrição. Bem, quando a gente fala de estatina, o principal objetivo terapêutico que a gente quer atingir é a prevenção primária e secundária de eventos coronarianos e também de mortalidade sobre essas causas, correto? Esses são os desfechos chamados primordiais e são esses desfechos que a gente precisa enfocar. Não adianta a gente apenas trabalhar com desfechos intermediários, como a diminuição do perfil lipídico. Eu quero dizer o seguinte, que não interessa tanto para a gente estabelecer como objetivo terapêutico de um tratamento com estatina a redução dos níveis de LDL colesterol ou colesterol total, por exemplo. Porque a abordagem terapêutica com as estatinas não depende apenas do perfil lipídico, ela depende também do perfil de risco do indivíduo como um todo. Bem, eu quis trazer um pouquinho dessa parte inicial de objetivo de uso de estatinas para depois a gente entrar nos fármacos em si. O meu objetivo com essa abordagem é trazer para vocês uma visão importante no momento da seleção da estatina para o seu paciente. E existem muitas estatinas no mercado atualmente. E a pergunta principal é: qual é a estatina que eu devo prescrever para o paciente? Ou qual estatina das que estão disponíveis hoje eu devo prescrever? Para isso, vamos conhecer um pouquinho das estatinas e da história desses fármacos. A primeira estatina foi descoberta em 1978, ela foi chamada de mevastatina. Depois, a partir de 1987, a lovastatina e a simvastatina começaram a ser comercializadas lá nos Estados Unidos, depois de aprovadas pela FDA, que é a agência regulatória americana. Depois foi proliferado mundialmente a comercialização desses fármacos. No Brasil, começaram a ser registradas lá no início da década de 90. E nessa época nós nem tínhamos ainda a Anvisa como agência regulatória no Brasil. E só em 2012 é que começaram a ter novas estatinas, tanto que em 2012 existiam 6 estatinas disponíveis no mercado farmacêutico. E são elas, a lovastatina e a pravastatina, que são metabólitos de fungo, elas são derivadas de fungo e são chamados de produtos naturais. A simvastatina, que se trata de um derivado semissintético, e a fluvastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina, que são as estatinas totalmente sintéticas. A fluvastatina foi a primeira estatina totalmente sintética derivada da mevalonolactona e produzida na forma racêmica. Depois, uma nova geração de estatinas enantiomericamente puras foi sintetizada. E aqui nós temos a atorvastatina e a rosuvastatina, que hoje, digamos que sejam as mais prescritas. Todas as estatinas possuem em comum o mesmo grupamento químico, que se liga na mesma região enzimática que o substrato, bloqueando a enzima HMG-CoA redutase. Então, vejam que as estatinas mudam a sua formulação apenas pela posição de alguns grupamentos químicos, porque são compostos enantioméricos. Assim, essas diferenças entre os compostos químicos, entre as diferentes estatinas, elas produzem sim algumas diferenças no perfil de atuação de cada fármaco. Mas o que é importante ressaltar é que todas as estatinas possuem efeitos farmacológicos de grupo. Ou seja, o perfil de eficácia, de segurança das diferentes estatinas é muito semelhante. E essa mudança enantiomérica entre elas não muda nem a sua eficácia e nem a sua segurança. Essa mudança de conformação química entre as estatinas, ela resulta numa mudança da natureza das enzimas pelas quais as estatinas são metabolizadas lá no fígado. E isso sim resulta na prática em algumas variações farmacocinéticas e também em diferentes potenciais de interações medicamentosas. Vejam que a serivastatina era uma estatina que foi comercializada até o ano de 2001. Essa serivastatina, ela esteve particularmente envolvida nessas interações e por essa razão ela foi retirada do mercado mundial. Então, repetindo, só para ficar claro, uma das diferenças entre as 6 estatinas que estão disponibilizadas para uso hoje é a rota metabólica no fígado, ou seja, o metabolismo delas. E isso caracteriza uma diferença farmacocinética, correto?
E o que essa diferença no perfil metabólico acarreta? Ou seja, o que ela impacta na prática clínica e na prescrição da estatina? Que é isso que importa. Pois bem, essa é a pergunta que nos interessa. A fluvastatina, a lovastatina e a simvastatina, que foram as primeiras estatinas comercializadas, elas possuem um metabolismo hepático que faz com que elas sejam eliminadas mais rapidamente do sangue. Isso reflete numa meia-vida menor e num tempo de ação menor. O que isso impacta na prática? Como elas têm meia-vida menor, devem ser administradas em dose única à noite antes de deitar. Por quê? Para garantir que o pico plasmático seja atingido justamente no período em que o indivíduo dorme. Porque é à noite que o fígado trabalha na formação do colesterol. Então, esse cuidado garante maior efetividade na inibição da enzima HMG-CoA-redutase. Já a atorvastatina e a rosuvastatina possuem um perfil metabólico hepático que faz com que elas tenham uma meia-vida mais longa, podendo ser empregada então em qualquer horário. Essa é a principal diferença entre os tipos de estatinas comercializadas. Na prática, muitas vezes, ouvimos que a atorvastatina e a rosuvastatina são mais potentes, mas o fato é que a principal diferença é no perfil farmacocinético e não na farmacodinâmica. Portanto, essa potência dita maior não tem uma relação com um mecanismo de ação mais eficaz. Veja que esse tipo de informação é algo muito simples, mas se a gente tiver esse conhecimento, fica muito mais fácil de fazer a seleção de uma estatina. Bem, eu espero ter contribuído mais um pouquinho com você na sua preparação para a vida profissional. Então, até a próxima e muito obrigada!